Bom, pessoal, eu acho que já entrou bastante gente, né? A gente já vai começar, já para respeitar também o horário, né? Que bastante gente entrou aí no pontualmente. Eu já gostaria de agradecer a presença de todos, né, por disponibilizar o tempo de vocês para participarem aí algumas horinhas para a gente bater um papo e falar um pouco sobre as novidades do EPTV na escola. Nós estamos entrando na nossa 26ª edição. É muito tempo, né? Então a gente sabe o carinho que as secretarias e as escolas têm e a expectativa também por participar do projeto. A gente já recebeu muitas mensagens, nós já recebemos e-mails, né, com curiosidades sobre o tema. E então é um dia muito importante, muito especial. Nós preparamos tudo com muito carinho para vocês. E eu queria só fazer um combinado com vocês antes da gente iniciar, que é deixar os microfones no mudo, tá bom, pessoal? Para a gente conseguir seguir com a apresentação aqui, porque senão pode acabar atrapalhando quem está ouvindo. Então, só se atentar ao microfone, por favor, tá bom? E eu gostaria de passar a palavra, né, inicialmente, eu gostaria de chamar o nosso diretor de marketing aqui do Grupo EP. Ele está junto com a gente nesse projeto e ele vai dar uma palavrinha para vocês. Com vocês, tá bom? Otaviano, bem-vindo. E eu passo a palavra Obrigado, para você. obrigado, Kim. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, né? Mais um ano de EPTV na escola. A Kim já comentou aí o tempo que o projeto tem. É um projeto que a gente tem muita alegria em fazer e cada vez mais se aproximar da rede de ensino, da rede de educação da nossa área de cobertura. Então, para a gente é uma honra muito grande agradecer o empenho de vocês e a dedicação no projeto ao longo de todos esses anos, e um ano especial para a gente, um ano que a gente traz algumas melhorias, a gente traz algumas mudanças, a gente sabe o tamanho do desafio que é estar em sala de aula hoje, chamar atenção, né, disputar com esse monte de tecnologia e de telas. Então, para a gente é super importante. E também não vou dar spoiler, mas assim, o tema que a gente escolheu é um tema super atual, um tema super importante e que fala muito de futuro, né? E acho que é super interessante ter os nossos alunos discutindo e conversando e aprendendo sobre isso. Então, pessoal, não vou me alongar aqui, queria só agradecer a presença de todos, colocar eu e toda a equipe à disposição. Esse projeto é um projeto que a gente constrói há várias mãos, então nos ajudem também a melhorar o projeto. Então, o que tiver de dúvida, sugestão, a gente está sempre à disposição para mudar e para aprender. E acho que colocar um pouco essa mensagem, a gente traz essas mudanças que a gente está propondo esse ano, e a ideia é que o projeto ele tenha esse frescor, seja algo que continue a se reinventar, continue se manter relevante. Então, pessoal, não me alongando mais uma vez, muito obrigado, e aí eu devolvo a palavra a Kim. É isso aí, pessoal. Obrigada, Otaviano. Para esse ano, como o Otaviano já falou, a gente tem muitas novidades e a gente queria começar, né, conversando com vocês, falando um pouco sobre o projeto, né? O EPTV na escola, ele é um projeto que a gente acredita muito no poder da educação, a transformação, né? E ele é uma ponte aí entre a sala de aula e os alunos. Uma vez que a gente está falando dos jovens, né, que são o futuro, o nosso futuro, então a gente acredita muito nesse projeto. E entrando aqui falando um pouco sobre o objetivo do projeto, né, pessoal? O nosso objetivo com esse projeto é gerar interatividade e a união das escolas, dos alunos, né, com os nossos meios de comunicação. E também incentivar a pesquisa, ouvir, né, as conversas, né, ouvir os alunos também, para ajudar os alunos a aprenderem mais, né? Então, ouvir a voz dos nossos alunos também. E a nossa programação da EPTV,
ela é uma ferramenta aí, né, que nos ajuda nessa parte da educação também. E como, né, a cada ano a gente tem uma temática relevante, e a gente sabe que a temática de cada ano ela gera uma expectativa, né, em vocês, para saber qual o tema, para trabalhar na sala de aula. Isso acaba incentivando a participação também dos alunos. A gente sabe que as secretarias, os professores é uma peça fundamental, né, nesse projeto. E o que, que aguarda, né? Qual o tema que nos aguarda para 2025? Algumas pessoas já têm. A gente já soltou algumas coisas nas nossas redes sociais, e algumas pessoas até compartilharam aí as ideias, e é um tema muito legal, que é um tema extremamente necessário, que são as mudanças climáticas, né? Um tema que ele é extremamente urgente de ser conscientizado, um tema extremamente urgente para os nossos jovens, que são o futuro do nosso planeta, aprenderem mais sobre isso, a se conscientizar, a saber a relevância desse tema, né? Então, é um tema que a gente entende que vai fazer muita diferença ser trabalhado nesse ano, e como essas pequenas atitudes podem reduzir os impactos ambientais. Então, é o mote da nossa campanha neste ano, tá bom? E para falarmos um pouco sobre esse tema, nós estamos aqui com uma presença muito especial, que é o professor Sérgio Daniel. O professor Sérgio também é doutor em educação, é mestre, né? Ele é doutor em educação pela Universidade Federal de São Carlos. Ele é mestre pela UFSCar, né, com a sua linha de pesquisa em ciências e matemática. É bacharel em ciências biológicas pela Unesp, e ele tem uma ampla experiência aí com essa parte de biologia. Ele é sempre muito ativo e a gente aprende muito com ele. Então, professor Sérgio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, e você pode assumir o controle da apresentação e falar um pouquinho sobre a sua experiência, um pouquinho sobre a relevância desse tema para nós. Eu acho que o professor Sérgio está com um probleminha no microfone dele, mas a gente já está vendo aqui, tá, pessoal? Pessoal, o professor Sérgio teve uma instabilidade na conexão, mas ele já está entrando novamente e ele vai tentar compartilhar aqui, tá bom? Eu só vou pedir para vocês uns minutinhos, porque às vezes acontece mesmo essas instabilidades, mas ele já está voltando aqui. Pronto, agora, será que vocês me ouvem? Ah, que bom. Sim, agora deu certo. É tecnologia, né, gente? É normal, às vezes, dar essas falhas mesmo. Professor, a gente passa a palavra para você, você pode projetar a sua apresentação. É,
que a gente já vai... Você pode assumir o controle aí, tá bom? Ok, eu vou projetar e aí eu vou fazer tela inteira, e ao fazer tela inteira eu acabo não enxergando vocês, aí a gente se comunica por áudio. Eu vou perguntar e se vocês puderem me responder só para eu controlar a apresentação, seria ótimo, tudo bem? Tudo bem, combinado. Então tá bom. Então vamos lá, vou partilhar minha tela aqui com vocês. Então vocês estão enxergando a minha tela? Sim, tá. Agora Sim? só precisa compartilhar a apresentação. Tá ótimo. Estão vendo a minha apresentação? Sim, Vamos lá. Então, o tema que a Kim anunciou do EPTV na escola vai ser esse, né? Mudanças climáticas, como pequenas atitudes podem reduzir os impactos ambientais. Primeiro, eu queria agradecer o convite de bater um papo aqui com vocês. Eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo não só trabalham com educação, mas há muitos professores aqui. Então, eu também sou professor, atuo na educação há muitos anos. E é um prazer estar aqui com vocês falando de uma ação tão bacana que é essa da IPTV e que completa 26 anos. 26 anos é uma quantidade de história significativa, né? E são ações de um setor para dentro da educação que ajuda demais a gente, né, na escola, a fazer um movimento de mostrar que a educação é capaz de movimentar muitas coisas, né? Ela é uma alavanca muito poderosa, né? Ela tem uma capacidade de mudança, né? Por mais que seja clichê dizer isso, ela tem mesmo essa força, né? Como alavanca propulsora de muitas mudanças, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês e para fugir dos clichês, se a ideia de mudança climática e mudança de como diminuir os impactos ambientais pode ser muito clichê, talvez vocês esperem que os meus próximos slides tragam coisas como desastres ambientais, aquecimento do planeta, derretimento das geleiras, enchentes, tempestades, ondas de calor. Eu acho que isso a gente tem visto muito, né? A gente tem visto muito. Mas entender os processos humanos que estão por trás disso talvez seja o mais interessante da nossa conversa de hoje. Então, a ideia é fugir um pouquinho desse lugar. Mas aí eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz, né? Mas antes de começar, eu queria ler esse poema aqui para vocês, tá? Vou ler aqui rapidamente e aí a gente discute depois, no final, qual é a ideia do poema, tá? Então, vou ler aqui, ó. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer mais nada. Sem a voz da garganta, não se pode dizer mais nada. Segura essa ideia desse poema, por favor, e aí eu retomo ele no final. Não deixa eu esquecer que eu preciso retomar esse poema, hein? Conto com a ajuda de vocês. Quando fui convidado para fazer essa apresentação, buscando essa ideia de fugir desse panorama catastrófico que são as mudanças climáticas têm trazido para a gente tem vivenciado isso, seja com as enchentes do Rio Grande do Sul, com as ondas de calor e das queimadas que aconteceram, seja em São Paulo ou pelo Brasil afora, e com essas muitas mudanças que têm acontecido, que têm parecido que têm mudado o planeta, de colocar ele de perna para o ar, a gente fugir desse lugar, mas não deixar muito distante como é o nosso comportamento humano. Então, o que eu fiz? Eu entrei no Google, coloquei lá numa pesquisa de imagem e digitei natureza, e peguei as 4 primeiras fotos. Aqui estão as 4 primeiras fotos que eu peguei. Reparem nas fotos, né? Ela traz um ambiente aqui de mata, né? Na verdade, não é bem uma mata que está desmatado, uma boa parte, mas traz um caminho, traz árvores, grama, traz uma luz entrando, água correndo, flores, no fundo um rio, aqui a luz entrando aqui numa parte superior aqui da floresta. São imagens muito bonitas. Isso é natureza. Eu também entrei lá no Google e digitei assim, meio ambiente. E aí eu peguei as 4 imagens que aparecem lá. Olha só que interessante dessas 4 imagens. As 4 imagens que aparecem têm uma mão, e é uma mão humana, seja ela no formato de vegetais aqui, né, que estão aqui, de folhas, mas elas estão aqui. Eu não sei o que representa isso para vocês, tanto a ideia de natureza, quanto a ideia de meio ambiente, né? Mas olha o que está por trás disso, né? Quando a gente fala de natureza, parece que é um lugar muito distante, parece que é sempre um lugar bucólico, um lugar agradável, né? Que está longe da gente, né? Que não está no nosso entorno. E quando a gente fala de meio ambiente, a coisa que aparece nessa busca de imagem, que representa aí lá esse grande buscador de imagem e de conteúdo,
São mãos. Essas mãos aqui, na minha cabeça, elas representam, elas têm muitos significados. Talvez um significado de cuidado, talvez quem criou essa imagem pensou, mas ao mesmo tempo, elas é a ideia de manipular, né? De mão que manipula as coisas, a mão que controla, a mão que está aqui para tentar proteger o planeta. Mas olha que interessante, é essa mesma mão que coloca em risco a vida no próprio planeta. Não é um tanto contraditório a gente pensar que natureza é um lugar tão legal e que quando a gente fala de meio ambiente, a gente coloca as mãos humanas, né? A gente sabe, simbolismos aparecem aqui, que aparecem alguns simbolismos aqui, por exemplo, assim, de como... Olá? De como... Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, né? Apareceu um somzinho. Sim, tá tranquilo. Ah, então tá bom. E como esse simbolismo das mãos controlando as coisas aparecem, né? Isso é muito interessante. É claro, eu não vou me aprofundar nesse quesito aqui, mas eu queria só trazer essa brincadeira para vocês de como a questão da visão humana sobre as coisas é muito importante para a gente. E talvez isso é o que me interessa hoje discutir com vocês. Eu peguei também um termo aqui, que é natureza. O que significa natureza? Eu vou ler aqui com vocês, aí vocês podem me acompanhar. O termo natureza possui múltiplos sentidos, dependendo do contexto em que é utilizado. De forma geral, refere-se ao conjunto de seres e fenômenos físicos que não foram criados artificialmente pelos humanos. Florestas, rios, animais, o clima e o ciclo natural da Terra. No entanto, sob uma perspectiva sociológica e filosófica, a natureza não é apenas o externo ao ser humano. Ela é também uma construção simbólica e cultural. E isso porque aí eu acabei de mostrar para vocês as imagens que estão ali vinculadas a esse simbolismo, né? Então, quando eu falo de natureza, o simbolismo que vem são esses ambientes, né? Aí o que isso significa para a gente, né? O que tem embutido nisso, né? Essa perspectiva filosófica que traz essa construção social para a natureza, ela é muito interessante, mas ela tem significados na sociedade diferentes, né? De acordo com a história de cada um e os valores e interesses. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, o que é considerado natural em uma cultura pode ser visto como artificial ou inaceitável em outra. Assim, a ideia de natureza também é um reflexo das relações sociais. Então, por exemplo, uma comunidade indígena, né? O que representa a natureza para eles? A natureza, para a comunidade indígena, é uma extensão do corpo, né? Como é que eles exploram esse processo da natureza? Não se acumula nada, né? O alimento é usado até o final, não há desperdício, há uma relação muito harmônica, eu não sei nem se harmônica é a palavra correta, mas muito de sinergia com o ambiente onde se mora. É diferente da gente, né, que coloca a natureza num lugar distante, o meio ambiente num lugar distante. A gente coloca eles num lugar onde, às vezes, a gente parece que nunca está. Então, as cidades fazem parte do meio ambiente? Sim, fazem parte do meio ambiente, né? Desse ambiente que a gente construiu com transformação humana. E aí eu trago um outro termo muito legal aqui, que para a gente fazer um link com esse tema, e eu acho que isso é muito importante para a escola e para a educação, que é a ideia de naturalizar. Né? Naturalizar, no campo da sociologia e da educação crítica, significa atribuir a algo uma aparência natural e inevitável ou imutável, mesmo quando se trata de um fenômeno que, né, na verdade, é socialmente construído. A gente diz que aquilo é natural, é normal, né? Quando se diz que algo foi naturalizado, entende-se que ele passou a ser aceito como normal, ou parte da ordem natural das coisas, né? Deixando de ser questionado. Então, o que tem acontecido com a gente? A gente tem naturalizado coisas e transformações, né? Por exemplo, naturalizar o consumo exagerado de recursos naturais, como se fosse uma necessidade biológica. Não é uma prática estimulada por modelos econômicos e culturais específicos, é uma forma de obscurecer essas origens sociais e políticas, né? Então, naturalizar processos de consumo exacerbado, naturalizar enchentes, né? Eu tenho passado em muitos lugares e eu tenho visto as prefeituras colocarem esse lugar corre risco de inundação, evite nos momentos de chuva. Isso é muito interessante, né? Mas ao se pensar que ao pavimentar aquele lugar e que aquele lugar é uma várzea e que naturalmente ele inundaria, será que é um desrespeitar os processos naturais reais daquele lugar? Será que é natural a gente ler a placa e evitar aquele lugar, ou seria natural a gente pensar em não modificar aquele ponto, ou trazer alguns benefícios para aquele ponto, né? E aí vem o conceito de desnaturalizar,
que, por sua vez, é o esforço crítico de revelar essas origens e mostrar que tais práticas ou ideias podem ser transformadas. Então, talvez isso seja o ponto principal da minha fala. Como é que a gente não pode mais naturalizar mudanças climáticas, mudanças ambientais, como coisas aceitáveis? Como é que a gente pode usar o nosso papel social, né, na natureza, como seres que transformam esse lugar, mas transformam esse lugar para melhor e não para pior? Tá? E aí eu trago uma imagem que eu acho que muitos de vocês devem conhecer. É um quadro pintado pelo Carlos Saraceni, aqui, chama A Queda de Ícaro. Né? Esse quadro é da mitologia grega, a ideia do Ícaro, né? Então, eu vou contar rapidinho essa história para vocês. Ícaro, que vocês devem conhecer, né? É um clássico, né? E para a educação isso é muito interessante, pessoal. Quem é professor e me ouve sabe que o mecanismo das analogias, ele talvez seja um mecanismo que mais ajude a gente a explicar fenômenos da natureza ou fenômenos sociológicos, ambientais, de qualquer área do conhecimento. Né? Então, a analogia é uma ferramenta muito importante para a educação. E o que eu vou fazer aqui é fazer uso da analogia, tá? Então, para quem não conhece, é o Dédalo, né, que é o pai do Ícaro, está aqui, né? O Dédalo, ele era um arquiteto exímio, né, e um inventor muito engenhoso, e o rei Minos convidou ele para construir um labirinto. E nesse labirinto ele pôs o Minotauro. Só que a condição era que o labirinto fosse... que ninguém conseguisse sair desse labirinto. E uma vez caiu lá dentro do labirinto, a pessoa fica perdida e o Minotauro devora essas pessoas. O Minotauro é aquele ser, né, que é corpo de humano e cabeça de um touro, né? E aí o que acontece? Né? Ele constrói o labirinto, só que o rei Minos, para poder manter tudo em sigilo, acaba prendendo o Dédalus e o Ícaro na ilha de Creta, para eles não fugirem e não contarem para ninguém como é que sai do labirinto. O pai do Ícaro, então, vendo isso, né, essa angústia, um belo inventor, ele inventa as asas, né, com penas e cera, e coloca essas asas no corpo do Ícaro e no dele e fala, Ícaro, é o seguinte, a gente vai fugir daqui, a gente vai voar. E eles conseguem voar. Só que antes disso, ele alerta o Ícaro, fala, Ícaro, você não pode subir demais, que essa cera derrete com o calor do sol, e aí você vai cair. E se você andar muito perto da água, você vai acabar molhando essas penas, e aí vai ficar pesado e também você pode cair. O que a gente precisa é ir no caminho do meio, no meio daqui. Só que o Ícaro, vislumbrando esse voo que parece que ele teria a capacidade de ir para qualquer lugar e de dominar todos os ambientes, né? Aí eu entrando na minha parte da analogia, né? Ele dominando tudo, com tudo isso nas suas mãos ou nas suas asas nesse momento, ele vislumbra e olha para o sol e ele quer ir mais perto dessa luz do sol. Só que quando ele chega perto demais, a asa derrete, ele cai e morre afogado. E o pai consegue ainda sobreviver, mas o filho morre. O que essa história nos traz? Né? Essa história nos traz essa analogia que é muito interessante, né? Que o ser humano, na sua ganância de conquistar tudo e mudar os espaços, muda tanto espaço, que às vezes ele torna-se irreconhecível e não natural. E a gente naturaliza isso como normal. E a gente tem uma ideia bucólica de que natureza e meio ambiente está longe da gente, mas é o nosso entorno, é a nossa transformação. Então, a ideia de meio ambiente e a ideia de olhar para a mudança passa pelo não vislumbre de ultrapassar os limites, né? E a gente já ultrapassa muito esses limites explorando a questão ambiental. Mas isso é uma mudança de comportamento, porque a questão ambiental passa por isso. Se não há mudança de comportamento, não há mudança. E sem essa mudança de comportamento, nada na sociedade vai mudar. Então, a ideia de consumir, como consumir, o que consumir, que alimento consumir, que roupa comprar, como utilizar as coisas é fundamental. E talvez esse seja o caminho do meio. E nós, como professores, educadores de escola, talvez devamos, né, levar esses estudantes a pensar nisso, como ressignificar as coisas, como transformar e achar esse caminho do meio. E aí, para finalizar aí a minha fala, que pode parecer clichê, mas eu acho sensacional, eu trago essa fala do Paulo Freire, que é: educação não transforma o mundo. E isso é muito interessante. Educação muda as pessoas transformam o mundo. Então, o meu recado aqui é o que a gente tem que fazer com esse tema, né? Esse tema nada mais é que é um tema que a gente já trabalha nas escolas. E o que a escola tem a capacidade de fazer? Ela tem a capacidade de dar avidez, de colocar asa nessas crianças e fazer elas transformarem coisas. Mas não só elas, nós também. É o conjunto que faz a obra, né? Sem mudar uma comunidade, nada vai mudar, né? O entorno é muito importante e não se faz nada sozinho.
E ao mobilizar a comunidade escolar para determinados temas, é abrir o olho para como a gente olha para o mundo e como é que a gente interage com ele. E para finalizar de verdade a minha fala, eu vou só dar uma dica como professor que sou, e a gente sempre quer dar uma dica de alguma coisa. Eu queria indicar uma leitura, não para os alunos, mas para vocês, professores. Esse aqui não é um livro pedagógico ou de profundidade acadêmica, não. Esse aqui é um livro de a gente se tornar mais leve. Chama a Leila Ferreira, que é a escritora, ela escreveu esse livro, chama A Arte de Ser Leve. Por que eu trouxe esse livro, né, para vocês? E dou a dica. Ele está esgotado, provavelmente vocês vão achar alguns na estante virtual, no sebo virtual, mas vale a pena ler. Ele traz uma leitura da vida, a partir da leitura que a Leila faz, de como ser mais leve, de como encarar esse mundo do consumo, de como a gente pode ser gentil e como a gentileza pode fazer mudar muitas coisas. Talvez ele seja um afago, um abraço que eu consigo dar em vocês aqui de longe para mostrar para vocês que a educação é potente, né? E que ela pode dar essa leveza, essas asas todas que a gente precisa, né? Então, ela traz esse conceito de leveza que é muito importante, tá? Eu termino por aqui a minha fala, tá? Vou parar aqui minha apresentação e voltar aqui para vocês, aqui, tá bom? Muito obrigado, tá? E espero a gente se encontrar em breve, tá? Até mais. Tchau, tchau.